Queridos, sem perca de tempo, quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57. Glória a Deus. Diz assim na minha Bíblia: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração, queridos. Pai, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder estar aqui, para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração com os meus irmãos. Peço ao Senhor que nesse momento, o Senhor, que bem sabe como está meu coração, conhece a minha vida, que o Senhor me dê graça e sabedoria para poder transmitir a Tua palavra à igreja do Senhor. Amém. Tem uma coisa que nesses últimos tempos nós temos ouvido falar muito aqui dentro da igreja, e o pastor Sandro tem batido muito nessa tecla, é a respeito de sermos discípulos. E o lema, né, a chave dessa igreja, que até me fugiu aqui a palavra correta, nossa missão. Isso mesmo, irmã Jaqueline. É que nós precisamos, como também levar outras pessoas a se tornarem extraordinários discípulos de Jesus Cristo. E eu gosto muito da ideia de pensar que nós somos sim chamados por Deus para sermos discípulos do Senhor. Agora, obrigado, querido. Agora, queridos irmãos, normalmente a gente olha para essa palavra de ser discípulos e imaginamos que isso é muito bonito, é muito lindo, à luz daquilo que normalmente nós vemos que aconteceu lá atrás. Se perguntarmos para muitas pessoas, a maioria delas, quando você falar de discípulos, vão diretamente aos discípulos de Jesus Cristo, mais especificamente aos 12, acreditando que só eles foram discípulos. É interessante lembrar que Jesus, em Mateus 28, 19, 20, ele diz: olha, ide às nações e fazei discípulos. E ainda continua mais algumas coisas. Ou seja, Jesus ele dá uma incumbência àqueles homens de que eles deveriam fazer novos discípulos. E isso, para a glória do nome de Jesus, aconteceu e ainda acontece. Agora, queridos irmãos, pensar em ser um discípulo e muitas vezes não lembrar que isso é para mim e é para você, deixa toda a responsabilidade
desta palavra apenas para eles, isentando a mim e você do preço a ser pago para ser um discípulo. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Prometo que antes da meia-noite cada um de vocês já estarão dormindo até, viu? Tenho certeza disso. Uma coisa nesse texto aqui que nós lemos, Jesus ele estava saindo de determinado lugar a caminho de Jerusalém. E quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por algumas aldeias de Samaria, dentro da cidade dos samaritanos. E nós bem sabemos que a história nos ensina que os judeus e os samaritanos, eles tinham uma certa rivalidade. Quando eles estão a caminho de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos, passando por essa determinada aldeia, que não é relatado o nome dessa aldeia aqui nas Escrituras, Jesus ele é rejeitado pelos samaritanos. No momento em que Jesus é rejeitado pelos samaritanos, os discípulos de Jesus Cristo, eles vão até Jesus e falam para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós clamemos e caia fogo dos céus sobre todos que estão aqui? Naquele momento Jesus traz um ensinamento tanto para eles, como também para mim e para você também. E é interessante que essa semana eu passei por uma espécie de... Puxa, no curso aqui, a Jaqueline falou aqui alguma coisa sobre isso e eu acabei esquecendo a palavra aqui agora. Mas é como se eu tivesse sido posto à prova daquele ensinamento ali. Jesus, ele ensina para aqueles homens que, passando por aquela rejeição, que Cristo estava indo até ali para poder abençoar a vida daquelas pessoas e que, por sua vez, acabaram rejeitando Ele, dizendo para Ele: olha, sai daqui porque nós não queremos você aqui no nosso meio. E aqueles discípulos de Jesus Cristo querem então invocar do céu fogo para poder consumir todas aquelas pessoas que estavam ali. Jesus olha para eles e diz: olha, de que espírito vocês são? Porque eu vim para poder dar vida ao homem, e não para poder matar. Você sabe bem a quem é que você está servindo, seguindo? Qual é o teu propósito nisso aqui? Porque o meu propósito é dar vida às pessoas, mas por conta de uma situação como essa, você está querendo tirar a vida dessas pessoas? E é interessante que essa semana, na segunda-feira, enquanto eu até pensava sobre esse texto, eu estava em casa já à noite, já estava deitado, meu filho chegou e, meio desesperado: pai, eu fui assaltado. E me machucaram, e machucaram mesmo, machucaram meu filho do meio, bateram nele no meio da rua, alguns moleques agrediram ele e machucaram ele. Na hora, para a glória de Deus, a minha primeira reação foi: louvado seja Deus que você está aqui, Daniel. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, que eu não estou saindo por aí afora, correndo atrás de você por aí. E acalmei a situação, conversei com eles, mas irmãos, eu não posso negar para vocês, principalmente pessoas que têm um temperamento como o meu. No dia seguinte, por exemplo, quando eu comecei a pensar em tudo aquilo, bom, meu filho é maior do que eu, gente. Meu filho já está fortinho. Mas a vontade de pegar o camarada que pôs a mão no meu filho e torceu o pescoço dele, irmão. É meu filho. É minha criança. É meu bebê. Não importa o que vocês vão falar. Eu carreguei aquele menino no colo. Eu andei com ele para lá e para cá. E aí um abençoado, sei lá de onde que ele veio, enviado por quem quer que seja, machucou meu filho. Eu vi o sangue escorrendo do olho dele. Na hora eu comecei a falar: Jesus, de que espírito eu sou? Qual é o espírito que reina em mim? E aí, na sequência disso tudo aqui, Jesus ensinando a eles
que eu preciso ser alguém que abençoa a vida daqueles que me prejudicam, que abençoa a vida daqueles que podem até mesmo causar um mal à minha vida, que é um dos ensinamentos que Jesus está trazendo àqueles que são seus discípulos. E na sequência, Jesus entra nesse texto, já que ele foi rejeitado naquela cidade, agora naquela aldeia, ele vai para outro lugar, continuando com os seus discípulos, que ele acabou de trazer esse ensinamento. Olha, se vocês são meus discípulos e não discípulos de outros, vocês não vão agir dessa forma. Vocês não vão agir do jeito que vocês estão pensando. Vocês não vão pagar o mal com o mal, como o apóstolo Paulo diz. Mas vocês vão pagar o mal com o bem. Por aqueles que te perseguem, você ora. Por aqueles que te injuriam, você abençoa. Por aqueles que maldizem você, você bendiz. É o que a palavra diz e é o que a palavra espera daqueles que são discípulos. E aí Jesus Cristo continua, caminhando com aquelas pessoas, seguindo para uma outra aldeia, e nesse meio tempo, nesse caminho, alguns resolvem achar que de fato já são discípulos de Jesus Cristo. O primeiro aqui, ele chega para Jesus: olha, Senhor, tá joia, eu entendi o recado ali atrás, eu sei que eu preciso ser alguém que abençoa, e eu vou te seguir por onde quer que você vá. E aí naquele momento, irmãos, a palavra diz que Jesus ele dá uma resposta até um pouco, parece para mim, para você, pode parecer para você também, até um pouco dura para aqueles homens, para aquele homem. Jesus olha para ele e diz: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Uma raposa tem aonde deitar e dormir, as aves elas têm ninhos por aí, mas eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada para dar para você, eu não tenho nada do qual atraia a sua atenção para mim. Por que é que você quer me seguir? Para que você quer vir atrás de mim? Eu não tenho nada para oferecer para você. Então, eu olho para essa resposta de Jesus, para alguém que naquele momento pareceu ter uma intenção sincera, uma intenção plausível de querer seguir a Jesus, e diante dessa resposta, eu sou levado a pensar que Cristo ele foi meio que grosso com aquele rapaz. Será que Jesus foi mesmo grosso com ele? Será que Jesus ele foi seco com aquele rapaz ao ponto de parecer que estava sendo estúpido com ele? Ou será que Jesus, ao olhar para aquele rapaz, dizendo para ele: olha, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que você vá, Jesus identifica a real motivação do coração daquele rapaz ao dizer que seguiria Jesus Cristo? Uma coisa que eu aprendo aqui, queridos irmãos, para que nós possamos, de fato, ser esses discípulos que de Cristo espera de nós, nós precisamos nos desprender totalmente dos nossos próprios interesses e centralizar os nossos desejos, as nossas intenções no reino de Deus e no propósito de Deus. Nós normalmente buscamos a Deus, buscamos ao Senhor, e isso eu falo, querido, porque de fato é uma grande verdade. As pessoas muitas vezes procuram Jesus, procuram a Deus com uma intenção, com uma segunda intenção. Eu venho para Jesus porque eu preciso de uma cura. Amém, Ele tem cura para a sua vida. Já foi ministrado aqui hoje que Deus irá curar, e eu creio nisso. Nós vimos testemunhos aqui há poucos dias de pessoas que foram curadas. Pessoas vêm para Cristo quando a vida já está
toda arrebentada, um casamento todo destruído, e vem para Cristo com a intenção de ter o casamento restaurado. Novamente eu digo, Cristo tem restauração para casamento, Cristo tem libertação, como também já foi dito aqui, Cristo tem portas abertas. Agora entenda, irmãos, o foco do Evangelho, o foco da vida em Cristo, não é aquilo que Cristo pode fazer por mim e por você, mas é aquilo que eu e você podemos fazer pelo reino de Deus enquanto nós estivermos aqui. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus Cristo, para centralizar a nossa vida no reino de Deus, para que o reino de Deus possa ser estabelecido nessa terra. Agora, enquanto eu e você estivermos com o nosso coração presos ao que Cristo pode fazer por mim e por você, ao que Cristo pode dar a mim e a você, o reino de Deus, ele não vai alcançar o propósito que de fato ele deveria alcançar. Há vidas que estão perecendo, escravizadas pelo maligno, enquanto eu e você estamos preocupados apenas com os nossos próprios interesses. Quando esse homem olha para Jesus e diz: olha, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que você vá, naquele momento ele não estava dizendo para Jesus que o interesse dele era em expandir o reino, em levar o reino às vidas que estavam perdidas, mas o interesse dele era: olha, eu vou seguir você, porque você é o mestre da atualidade, e eu sei que ao teu lado eu vou ter recompensas. Se não fosse isso, queridos, a intenção dele em algo propriamente para si mesmo, Jesus não teria tratado ele dessa forma. E eu vou dizer para vocês, na sequência aqui, quando Jesus diz a outro dos discípulos que estavam ali: olha, para esse outro, Jesus já olha e fala, Jesus convida ele: vem comigo, vem ser meu discípulo. E ele diz para Jesus: olha, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai, para que depois então eu vá te seguir. E aqui nesse ponto aqui, Jesus olha para ele e diz: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui nesse ponto a gente vai conseguir entender um pouquinho do porquê que Jesus tratava tanto o segundo, como o primeiro, desta maneira, como se não estivesse tão interessado que esses homens seguissem Jesus. O primeiro, ele não estava renunciando a si mesmo para poder seguir a Jesus e aos propósitos de Jesus para a humanidade. Já esse segundo, ele não estava priorizando o reino de Deus. E nós, para sermos discípulos de Jesus Cristo, à altura daquilo que ele espera de mim e de você, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos renunciar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, e nos submeter à vontade soberana de Deus. Esta é uma das primeiras lições que Jesus me traz aqui. Eu preciso renunciar a mim mesmo, aos meus desejos, às minhas vontades, aquilo que me atrai até mesmo no reino de Deus, aquilo que Deus pode fazer por mim ou deixar de fazer por mim. Eu preciso colocar de lado e focar naquilo que é o propósito central, que é o reino de Deus sendo trazido a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Nesse segundo ponto aqui, nesse segundo homem, quando a gente olha, por exemplo, ele dizendo: olha, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ô queridão, é o seguinte, deixa lá os mortos lá enterrarem os mortos, e você vai anunciar o reino de Deus. Durante muito tempo, irmãos, eu acreditava que quando Jesus dizia isso, olha, deixa os mortos enterrarem os mortos, eu associava, e perdão aqui do que eu vou dizer, mas eu associava de forma errada isso, que quando Jesus falava, olha, os mortos, aqueles que não estão em Cristo, deixa que eles sepultem aqueles que já estão mortos.
e eu e você que estamos em Cristo, vamos cuidar do reino. Só que não era bem isso que Jesus estava ensinando aqui. Muitos estudiosos, eles ensinam que naquela época, e era o fato desse rapaz, que ele tinha seu pai vivo ainda. E a ideia aqui é que ele iria viver ao lado do pai dele até que o pai dele morresse, para que então, depois que o pai dele morresse, sabe-se lá quantos anos ainda o pai dele viveria, aí então ele viria para poder trabalhar ao lado de Jesus. E Jesus, ele fala, olha, deixa isso para lá, não priorize isso no momento, e agora você está sendo chamado para anunciar o reino. Então você priorize nesse momento o reino de Deus, assim como já foi lido aqui hoje também, e a sua justiça. E aí as outras coisas, elas vão acontecendo. Mas agora você está sendo chamado para priorizar o meu reino, o reino do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos chamados para isso, para priorizar o reino de Deus aqui na terra, na nossa vida. Nós precisamos colocar esse reino acima do nosso próprio reino. Nós fazemos reinos, nós criamos o nosso próprio reinado e não deixamos que ninguém toque nele. Agora Jesus, ele pede para nós deixarmos tudo isso de lado e priorizar o reino dele, levando a sua palavra àqueles que estão escravizados pelo inimigo. E a última coisa que Jesus me ensina, e essa daí bateu muito forte em mim, que hoje eu acho que eu estou um pouquinho mais sarado a respeito disso, mas eu venho lutando contra isso já há algum tempo. Jesus diz, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando ele fala sobre isso aqui, ele usa uma analogia da época, né, de um homem que ia para o campo para lavrar a terra. Na época era usado um carro de boi, uma junta, né, com carro de bois, e o boi ia na frente e o homem ia atrás segurando um arado. A palavra diz aqui, olha, ninguém que olha para trás. Por que que isso é tão importante para a gente entender o quão importante nós precisamos dar atenção a isso para sermos discípulos de Jesus Cristo? Nós não podemos colocar a mão no reino, na obra, naquilo que Deus tem para mim, para você, e ficar olhando para o nosso passado. Se aquele homem, se aquele lavrador, ao lavrar a terra com a junta de bois ali, ele tirasse os olhos da frente e ficasse olhando para trás, podia acontecer um acidente com aquele animal e com ele mesmo. Então, para que isso não acontecesse, era necessário que ele tivesse total atenção naquilo que ele está fazendo. Então, o que eu entendo com isso, queridos, é que eu e você precisamos centralizar a nossa vida no reino de Deus. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, diz que o bom soldado, ele não se prende aos negócios dessa vida. Nós precisamos focar a nossa vida no reino de Deus e no propósito ao qual Ele nos chamou para realizarmos. Deus, Ele tem propósito para a igreja de uma forma generalizada. A igreja, ela é chamada para adorar ao seu nome. A igreja, ela é chamada para poder levar vidas. A igreja é chamada para viver em comunhão. A igreja é chamada para viver os ministérios. Ela tem tudo isso de forma generalizada. Agora Deus tem para mim, para você, um propósito específico. Deus tem um chamado específico na vida de cada pessoa. Na minha vida, na sua vida, Deus tem algo ímpar para nós. Nós precisamos, primeiro, descobrir o que Deus tem de forma específica para mim e para você. E ao descobrir o que Deus tem de forma específica para mim e para você, eu costumo dizer isso, que nós precisamos ter a coragem de viver o propósito que Deus tem para nós.
E quando colocarmos a mão no arado, quando colocarmos a mão para viver o propósito que Deus tem nas nossas vidas, nós não podemos ficar olhando para trás. Nós não podemos ficar olhando nem para os traumas que possamos ter vivido e nem para as alegrias que possamos ter vivido no passado. Eu não esqueço, irmãos, e eu quero voltar a dizer sobre isso, o dia que a irmã Juliana pregou aqui, que eu estava vindo para essa igreja. Eu ainda estava decidindo se eu ficaria aqui ou se eu não ficaria, quando ela ministrou em cima de Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e... eu acho que é 18, 19 e 20, que Deus ele fala, olha, esquece do que ficou para trás, e não considere as coisas passadas, porque eu vou fazer coisas novas na sua vida. É interessante, porque se a gente parar para pensar, irmãos, quando a gente fala assim, olha, esquece o que ficou para trás, normalmente a gente vai atribuir isso às coisas ruins que nós vivemos, que nós não queremos ter lembranças, ou um trauma na nossa vida conjugal, ou uma tristeza no trabalho, ou uma briga com alguém, ou uma doença, alguma coisa que nos fez mal. Nós queremos deixar no passado para que aquilo não fique atormentando a nossa vida e tirando a nossa paz. E de fato precisamos mesmo deixar lá. Deixa lá atrás erros, situações que possam causar angústia na nossa vida. Larga lá atrás, esquece isso. Mas também, que é o contexto daquele capítulo que a irmã pregou, Deus, quando ele fala para os israelitas naquele momento, e não é para considerar as coisas antigas, e nem lembrar das coisas passadas, Deus naquele momento não estava tratando de coisas ruins. Deus não estava tratando do momento das derrotas das batalhas, nas derrotas que os israelitas tiveram, das mortes, nada disso. Deus estava falando com eles, lembra de quando vocês saíram do Egito, que eu conduzi vocês pelo meio do Mar Vermelho, a pés enxutos, que vocês atravessaram aquele mar, foram do outro lado e ficaram olhando. Lembra lá quando os soldados de Faraó, com suas carroças, eles foram submergidos pelo mar, morreram todos lá? Lembra daquilo? Ah, vocês lembram, né? Lembram quando eu conduzi vocês pelo deserto, que eu fiz brotar a água da rocha, que eu fiz vir codornizes para vocês comerem, que eu fiz vocês passarem por todo aquele deserto? Lembra daquilo? Então, eu fiz várias maravilhas no meio de vocês. Agora esquece tudo isso, porque eu tenho coisas muito maiores para fazer na vida de vocês. Enquanto vocês estiverem presos, enquanto nós estivermos presos ao nosso passado, e era exatamente isso que estava acontecendo comigo, preso às coisas gostosas que eu já vivi no meu passado, estava me impedindo de caminhar, estava me impedindo de avançar. Filipenses 3,13 diz que uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Irmãos, enquanto nós ficarmos olhando para trás, enquanto ficarmos presos, tanto às dores, às tristezas, às angústias, como também aquela nostalgia, aquela coisa gostosa, aquele tempo bom. Ainda hoje, quando eu estava atendendo um tio da minha esposa, a gente começou a conversar. Esse tio da minha esposa, ele tem quase 80 anos, e ele me viu pirralhinho assim, e a gente começou a conversar daquela época. Ô Joel, como era bom, né? Como era gostoso. A gente jogava bola, a gente corria para lá e para cá, a gente fazia as coisas, ninguém tinha maldade, ninguém ficava brigando na beira do campo, e se brigava, daqui a pouco já resolvia tudo, ninguém ficava com problema nenhum. Irmãos, esquece isso. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida.
Deus tem coisas muito melhores para nós sermos de fato verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos, primeiro, renunciar a nós mesmos. Segundo, priorizar o reino de Deus. E terceiro, centralizar a nossa vida no reino de Deus, esquecendo tudo que ficou para trás, deixando tudo que ficou para lá e focado no que Deus tem para nós lá na frente. Esquecendo, irmãos, olhou para trás, como disse Jesus aqui, não é apto para o reino de Deus. Olhou para trás, querido irmão, pode ter certeza, se no momento em que o lavrador tira a atenção da frente, tira a atenção do animal, tira a atenção da junta que conduzia ali junto com o animal, certamente alguma coisa errada iria acontecer, certamente alguma coisa ruim aconteceria. Prenda-se ao que Deus tem para a sua vida lá na frente. Prenda-se ao que Deus tem para você como discípulo de Jesus Cristo, ou até mesmo, como é dito aqui na igreja, como extraordinário discípulo de Jesus Cristo. Extraordinário, ordinário, que vem de uma ordem. Você é extra, você está além daquilo, você está acima daquilo. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você, mas para isso, priorize a sua vida no reino, centralize a sua vida no reino, renuncie a você mesmo e submeta-se à vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor. Olha, irmãos, eu ainda tenho meus costumes de lá, viu? De lá de onde eu vim, do Brasil para Cristo. Logo eu viro um nazareno também, já estou aí, pastor Santo está tendo uma paciência comigo. Quase toda segunda-feira a gente está junto e quase toda quarta-feira a gente está junto. Por isso que ele está ficando careca desse jeito, irmãos. Porque chega lá não é só a máquina, é as minhas perguntas também. Certo, pastor? Aí ele acaba ficando carequinha desse jeito aí também. Mas aí eu aproveito a máquina, a navalha e tudo e... Aí ele fica menos feio, né? Lá eu sempre fiz assim. Pastor, me permita, eu vou orar e vou passar a palavra para o Senhor. Pai, quero te agradecer por tua graça e bondade, por tua misericórdia. E que a tua palavra, Senhor Deus, conduza as nossas vidas. Assim como em Isaías, Senhor Deus, nos diz que a tua palavra ela não volta vazia. Eu creio, Deus, que o que foi ministrado aqui, Senhor Deus, mesmo em meio a toda a minha ansiedade, meu nervosismo, não voltará vazio. Antes, Senhor Deus, voltará para o Senhor, trazendo os resultados que o Senhor espera. Deus, ao Senhor seja a honra, glória e louvor para sempre, Pai. Eu engrandeço, exalto e bendigo o teu nome. Amém. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela,
quando a essência és tu. Aleluia. A essência és tu. Glória a Deus. Jesus. Essa palavra falou no seu coração? O último texto que foi lido diz o seguinte: que aquele que coloca a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Isso é vida, porque nós não vivemos do passado, nós vivemos do presente. Por isso que a palavra de Deus diz: esquecendo das coisas para trás ficaram. Nós prosseguimos para um alvo, e o nosso alvo é Cristo, e o nosso alvo é uma vida transformada. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra. Você possa sair daqui e meditar. Sábado nós temos a nossa reunião com os nossos jovens. Domingo temos 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. E eu espero você em uma delas, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, eu quero neste momento, Senhor, te dar graças pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, pela tua palavra, ó Deus. Como a tua palavra diz que ela é fiel, ela é uma palavra, ó Deus, que muda a nossa vida. Que o Senhor continue abençoando o teu povo e a tua igreja, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor Jesus. Estou voltando à essência